Rola uma história pela internet que em terra de Naruto o Kuririn é Deus, e que até o mais forte dos personagens de Naruto ainda perderia para o Kuririn. E para tirarmos a prova, na batalha multiversal de hoje, teremos Madara Hikudou, que é um dos personagens mais fortes de Naruto, contra Kuririn representando o universo de Dragon Ball. Versões utilizadas e condições de batalha. O Madara que irá batalhar hoje será ele no seu auge, com 2 Rinegans e até o Rinne Sharingan. Já o Kuririn será ele no arco de Cell. E por que isso? Porque no universo de Dragon Ball, para você ficar forte até manter essa força, você precisa treinar constantemente. É como aqui no mundo real, como você pratica musculação. Se você parar de treinar, gradualmente você irá perdendo os seus músculos. E em Dragon Ball é similar. Após derrotar o Cell, Gohan não treinou por 7 anos e na saga Majin Buu havia ficado mais fraco. Após isso, Gohan continuou sem treinar e na saga Golden Frieza mal conseguia se tornar em um Super Saiyajin 2. Até o próprio Goku, que ficou um tempo sem treinar, pegou dano de uma bala por estar enferrujado. Logo, o Kuririn, que é apenas um humano, não foge a essa regra. E a última vez que o Kuririn treina de verdade foi antes da saga Cell, no time skip de 3 anos, antes dos androides aparecerem. Depois disso, o Kuririn só teve treinos curtos e de última hora, ou seja, o seu maior poder foi na saga Cell. Também vale lembrar que iremos considerar tanto o anime como o mangá das duas obras, porém apenas o que é canônico. Cenas isoladas fillers não irão ser consideradas, então para você aí que vai querer fazer vídeo resposta ou reagir, lembre-se, esta é uma análise considerando apenas o material canônico que é o mangá, e as partes do anime que adapta o mangá. Cenas como essa das forças Ginyu, que não existe no mangá, ou como essa do Kuririn enfrentando o Goku Super Saiyajin Blue, não irão ser consideradas, simplesmente porque não tem base no mangá. São apenas fillers que o mestre Akira nunca nem sequer chegou a saber da existência. E para quem quiser saber sobre o futuro das batalhas multiversais, se ainda vai ter ou não, fique até o final do vídeo que eu irei falar sobre isso lá no final. E dito isso, vamos começar analisando a velocidade de cada personagem. E bem, o Kuririn, devido a ser um humano que consegue controlar o Ki, é sim bem rápido. Porém, vamos ao elefante na tela entre eu e você. O Kuririn tem a velocidade da luz? Muitos fãs de Dragon Ball afirmam que sim. E até aí, ok. Porém, o Kuririn tem velocidade da luz com base em que feito? Com base em que citação o Kuririn teria essa tal velocidade da luz? Ah, é verdade, não existe nenhuma citação que afirme isso, e muito menos feito que prove tal velocidade da parte do Kuririn. Porém, a gente ainda pode usar o método de escala de poder. Por exemplo, se o Kuririn lutou com alguém que tem a velocidade da luz, e na luta dos dois fique provado que esse personagem usou tal velocidade em combate, seria possível escalar o Kuririn a essa tal velocidade. Mas é aí que mora o problema. O Kuririn, canonicamente, nunca lutou com ninguém que tenha essa velocidade. E eu sei que alguns vão querer falar que o Goku Kid, que era bem mais fraco que o Kuririn do vídeo, já tinha velocidade da luz. Porém, quando a gente vai conferir a cena, a gente percebe que o Goku não tinha velocidade da luz coisa nenhuma, pois claramente quando o Goku sai para pegar o óculos, a luz do Taioke já tinha chegado até o Goku. E para o Kid Goku ser mais rápido que a luz, ele teria que sair e voltar do ponto A antes da luz chegar até ele, coisa que não aconteceu. Então qualquer cálculo de PDL relacionado a esse feito, esquece. O Goku Kid não tinha velocidade da luz, assim como o Kuririn também não tem. Já o Madara, que consegue usar o chakra, também é bem rápido desde sua forma base, e esse sim mostrou feitos mais consistentes sobre sua velocidade. Na luta contra o Gai, durante o último ataque, o Gai distorce o espaço à sua volta. O próprio Madara destaca isso, assim como também destaca a velocidade do Gai. O ponto é que o Gai distorceu o espaço devido à sua imensa velocidade naquele ataque, e para fazer tal coisa o Gai precisaria ter no mínimo a velocidade da luz. E na sequência o Madara escolheu receber o ataque, mas ele poderia sim ter desviado. Ou seja, o Madara pode sim reagir a ataques na velocidade da luz. O próprio Naruto, que é mais fraco que o Madara, conseguiu desviar de um ataque de luz a queima-roupa. Lembrando que o Madara que estou citando da luta contra o Gai ainda não era o Madara no auge. Depois disso ele ficou ainda mais poderoso. Então no mínimo o Madara tem sim a velocidade da luz em combate. Em seguida temos poder de destruição. E bem, nesse quesito o Kuririn, assim como a galera de Dragon Ball de forma geral, leva uma certa vantagem. O Kuririn nunca destruiu uma lua ou um planeta. Porém, personagens como o Mestre Kami do clássico já conseguiu destruir a lua. O Kuririn que estamos considerando aqui é bem mais forte que esse Mestre Kami e
sabe usar a mesma técnica, o Kamehameha, ou seja, pelo sistema de escala, é completamente plausível que o Kuririn consiga fazer algo igual ou até superior. O Vegeta da saga Saiyajin também já havia afirmado conseguir destruir o planeta Terra, se concentrasse uma boa quantia de sua energia no Kalikigan. E como sabemos, o Kuririn da saga Cell já tinha superado o poder antigo do Vegeta daquela época, então o Kuririn tem sim um poder de destruição considerável. Já o Madara também tem acesso a um grande poder de destruição com as Bijudamas do Jubi, que podem varrer cadeias de montanhas e gerar um dano absurdo, e teoricamente o Madara pode até ir bem além disso, mas isso é papo para outro vídeo. No vídeo de hoje vamos deixar o Madara por aqui, e assim a vantagem em poder de destruição fica com Carequinha. Resistência e durabilidade. Já nesse quesito, o Kuririn é de fato bem persistente em combate, conseguindo ficar de pé após lutar com a versão nerfada do Vegeta da saga Saiyajin, sobrevivendo por um certo tempo após ser perfurado por Frieza e em seguida curado por Dendê. Até já sobreviveu a porradas de seres extremamente poderosos, como o Céu Perfeito. É verdade que sem a semente dos deuses o Kuririn iria morrer mais uma vez, porém o Kuririn tem sim um grande vigor em combate, embora não consiga resistir a ataques mortais sem ajuda externa caso seja ferido mortalmente. Já o Madara nesse quesito é uma aberração. Em sua versão mais fraca, o Madara já conseguiu sair vivo a um Hirodora na cara, que era tão grande quanto a Ilha Tartaruga, resistir à sequência de socos que geravam canhões de ar do Gai no 8º portão, e até sobreviveu ao ataque do Gai que distorceu o espaço. Além disso tudo, o Madara se regenera como se nada tivesse acontecido, e não demonstrou nenhuma perda de estamina em seu poder total, sendo que depois disso o Madara ainda absorveu a árvore divina e se tornou fisicamente mortal, sendo que mesmo ao ser cortado ao meio, o Madara ainda continuava sem nenhum dano significativo. Então nesse quesito, por ter uma regeneração melhor e ser imortal, o Madara leva total vantagem. Habilidades especiais. E bem, o Kuririn no decorrer das sagas aprendeu várias habilidades, dentre elas está o Kienzan, uma técnica que compacta o Ki do Kuririn em forma de disco e que aumenta a eficiência do corte, e dessa forma maximiza o dano. Sendo assim, o Kuririn até mesmo conseguiu ferir inimigos que eram mais fortes que ele, como o Nappa na saga Saiyajin e até cortar a cauda do Freeza na saga de Namekusei, além de também possuir o Taioken, que consiste em emitir um grande brilho de luz que pega o inimigo de surpresa e o deixa desorientado por um curto período de tempo. E claro, o Kuririn também é capaz de executar o Kamehameha, onde ele concentra uma grande quantia de energia em um só ponto e dispara tudo de uma só vez. Já o Madara é cheio de habilidades especiais, tendo habilidades como genjutsus como o Tsukuyomi Infinito, que pode colocar todo o planeta em um sonho perfeito. Também possui a habilidade de criar clones de si próprio que habitam em outra dimensão e não podem ser sentidos, vistos ou tocados por quase ninguém. Esses clones podem usar as mesmas habilidades do Madara original, sendo que no total o Madara conseguiu usar 4 sombras de uma só vez, além de possuir mais habilidades oculares de seu Mangekyou Sharingan e Rinnegan, como o Susanoo e a técnica de absorção de energia do Rinnegan, e até as esferas da busca da verdade. E beleza, agora que a gente já falou por alto do principal de cada personagem, vejamos como seria esse combate. E bem, o Kuririn é um artista marcial bem experiente, assim como o Madara que cresceu lutando em guerras. Então, a princípio eles poderiam desempenhar uma certa luta física interessante. Porém, a diferença de velocidade é discrepante. Enquanto o Madara tem feitos que o escalam à velocidade da luz, o Kuririn canonicamente tem no máximo feitos que o escalam a velocidades hipersônicas. Então, pela perspectiva do Madara, o Kuririn seria uma lesma se movimentando em sua direção. Mesmo sem usar o Sharingan, o Madara poderia facilmente ler e antecipar os movimentos do Carequinha sem nenhuma dificuldade. O Kuririn também poderia apelar para suas técnicas de energia, sendo elas o Kamehameha ou até o Kienzan. Porém, o problema ainda persiste, o Kuririn é muito mais lento. Acertar um Kamehameha seria praticamente impossível em um inimigo que é várias vezes mais rápido. O Kienzan, a mesma coisa. Porém, o Kuririn ainda pode apelar para uma estratégia, que seria surpreender o Madara com seu Taioken e cegar o Uchiha por um curto período de tempo, e nessa hora o acertar com a rajada de energia. Bem, é verdade que Kuririn nunca fez isso, então seria difícil dele pensar nessa estratégia, mas mesmo assim, se ele fizesse, o Madara não é um cara fácil. Mesmo cego em uma versão bem inferior, o Madara já conseguia lutar normalmente mesmo sem os olhos. Lutar sem a visão não é um problema para o Madara, então mesmo que o Madara ficasse sem enxergar, ele ainda conseguiria desviar desse tipo de ataque do Kuririn. Além de que, mesmo supondo que o Kienzan acerte, tudo o que aconteceria seria o Madara ser cortado ao meio, mas o Madara é imortal e já foi cortado ao meio, e ainda continuou totalmente de boa. Já no caso do Kamehameha, o Madara tanto pode anular energia como absorver, isso porque o Madara tem o caminho Gakidou e domina o Omniotom, que permite a ele anular energias.
Então, mesmo que o Kuririn acerte o Madara, no melhor cenário possível, o Kuririn ainda não conseguiria gerar nenhum dano significativo ao Madara. E eu sei que você, fã de Dragon Ball, vai estar reclamando: ah, mas o que o Madara absorve é chakra e não ki. E bem, pra você que não sabia, o conceito de ki e de chakra, tanto em Naruto como em Dragon Ball, é basicamente a mesma coisa, e também serve para as mesmas coisas, porém são usados de formas diferentes nas duas obras. No arco de Moro, o Vegeta vai ao planeta dos Yardrats para aprender uma nova técnica, porém antes disso o Vegeta tinha que aprender a controlar o seu espírito. No entanto, o Vegeta não sabia o que era esse tal controle do espírito. Mas é aí que é revelado que o controle do espírito é nada mais do que o Ki, que já é falado há muito tempo em Dragon Ball. Ou seja, dentro de Dragon Ball, o Ki tem diferentes nomes e diferentes formas de se usar. Com ele, é possível ficar gigante, como o mestre de Yadrati mostra, de forma similar ao que o clã Akimichi consegue fazer em Naruto. É possível também fazer vários clones de uma só vez, como o Yadrati mostra, assim como Naruto consegue fazer vários clones das sombras. É possível curar aliados usando o Ki, como no caso o mestre faz ao curar o Vegeta, assim como também a Tsunade consegue fazer no universo de Naruto. Então as duas energias fazem as mesmas coisas, o que já provaria que são o mesmo tipo de energia, porém ainda tem mais. Quando o mestre de Yadrati explica o conceito do que é o controle de espírito ao Vegeta, ele fala que basicamente para evoluir, o Vegeta precisava do equilíbrio entre mente e corpo. E após um tempo treinando, o Vegeta de fato melhora, e o mestre volta a explicar que o motivo do Vegeta evoluir foi o seu melhor equilíbrio entre corpo e espírito. E sabe onde também temos essa mesma explicação? Exatamente, na explicação do que é chakra no universo de Naruto. O chakra é a junção equilibrada de corpo e espírito, assim como o mestre Yadrati falou. Então, pela definição canônica das duas energias e também por suas funcionalidades, Ki e chakra são sim a mesma coisa, ou seja, o Madara pode tanto anular as rajadas de Ki, como também as absorvê-las. Então não tem choro, o Kuririn é simplesmente incapaz de vencer o Madara Rikudou. Pelos feitos de velocidade, o Kuririn nem sequer conseguiria enxergar direito o Madara. Mesmo que ele conseguisse também acertar o Madara, ele não tem feito nenhum que prove que ele conseguiria gerar dano significativo no Madara, pois o Madara é fisicamente mortal, muito resistente e pode se regenerar de qualquer tipo de ataque físico. Ataque de energia, a mesma coisa. Mesmo que o Madara fosse debilitado, ele pode se regenerar, pois ele é imortal, ou pode simplesmente anular os ataques ou até absorver. Então não existe a menor forma do Kuririn conseguir vencer o Madara. Mas e o Madara? Poderia vencer o Kuririn? E a resposta é que com certeza sim. O Madara é mais rápido, então ele pode usar o seu bastão dos 6 caminhos e ele pode desintegrar o Kuririn, parte por parte, e acabar com o Kuririn com um simples Speed Blitz. O Kuririn não iria nem sequer entender o que acertou e já estaria no outro mundo. A segunda forma é com Genjutsu. O Madara pode usar o seu Tsukuyomi para colocar o Kuririn sobre ilusão. Lembrando que a lua só é necessária para usar o Genjutsu em uma escala global, mas se for para um só alvo, o Madara pode usar o Genjutsu diretamente no inimigo. E é verdade que o Kuririn já fez treinamentos mentais, porém em nenhum momento o foco desse treinamento era de fato fortalecer a sua mente contra ilusões. O objetivo na verdade era recriar batalhas em sua mente para aperfeiçoar o seu combate físico. Logo o Kuririn não saberia como lidar com algo totalmente novo que ataca diretamente a sua mente, até porque o Kuririn nunca presenciou nada do tipo, pelo menos não canonicamente. A terceira forma do Madara vencer é pelo caminho humano. Uma vez que o Madara coloca a mão na carequinha do Kuririn, ele ficaria automaticamente paralisado. E na boa, com a diferença de velocidade, isso seria extremamente fácil para o Madara. E depois disso, a alma do Kuririn seria extraída e o carequinha seria mais uma vez derrotado. A quarta forma seria usando o limbo. O Kuririn não tem como ver ou sentir essas sombras e pode ser pego de guarda baixa e facilmente nocauteado por uma das sombras do limbo. A sombra também pode só absorver a alma do Kuririn. Até mesmo o Goku, quando é pego de guarda baixa, sofre grandes danos. Então o Kuririn também não tem como escapar do limbo, pois ele nem sequer entenderia ou iria ver o que iria o acertar. Sendo assim, meus amigos, o Madara não só vence o Kuririn, ele na verdade sola o carequinha. E digo mais, a diferença de poder é tão absurda que se juntasse o Kuririn da saga Saiyajin, o Kuririn da saga Frieza, o Kuririn da saga Cell e até o Kuririn do Dragon Ball Super, os 4 de uma só vez ainda seriam solados. A única coisa que o Madara iria perguntar é se eles iriam querer com ou sem as sombras do limbo. E bem, pra você que chegou até aqui, vamos falar sobre o quadro da Batalha Multiversal. Ainda vai continuar? Vai acabar? Como vai ser? E bem, há um tempo atrás eu lancei esse vídeo aqui
aqui para testar o quadro da Batalha Multiversal, porém o resultado foi terrível. O vídeo não foi assistido por quase ninguém naquela época. Um vídeo que eu demorei mais de uma semana para fazer, e isso tendo ajuda, ou seja, não era viável continuar fazendo esse tipo de batalha, que dá muito mais trabalho que o normal, pois demanda de uma pesquisa diferente, material para edição diferente, o vídeo geralmente sai grande e demora muito mais na edição e que não tinha quase nenhuma visualização. Sendo assim, a Batalha Multiversal vai continuar, porém apenas para aqueles que são inscritos no clube de membros do canal. Pois dessa forma, eu poderei fazer especificamente a batalha que o público realmente queira assistir e que eu sei que realmente vai ser assistido. Além de que, como será apenas uma batalha multiversal por mês, não irá afetar na minha produção dos vídeos que eu já posto no canal. Então, se você quiser apoiar o canal nessa nova fase e tiver interesse na batalha multiversal, é só se tornar membro do canal por um valor de R$ 4,99 por mês. Mas enfim, é apenas para quem quiser e poder apoiar o canal. Já sobre a batalha do Madara vs Aizen, que muitos de vocês me pedem, deixa eu explicar sobre. O combinado inicial era bater 50 mil inscritos até o final daquele ano, e eu lançaria o vídeo de Madara vs Aizen. Porém, essa meta não foi batida no ano estipulado, e só chegamos a 50 mil inscritos no ano posterior, mas ainda assim, eu até cheguei a fazer a batalha, porém eu achei ela muito minimalista e não postei ela de imediato. Depois disso, eu terminei perdendo o vídeo que estava em um HD, que terminou ficando corrompido, e enfim, eu terminei perdendo o vídeo da batalha. Mas fiquem tranquilos, que sim, eu ainda irei fazer Madara vs Aizen, e essa batalha será postada normalmente em breve aqui no canal. E bem, esses são todos os comunicados de hoje, espero que vocês apoiem o canal nessa nova fase, e eu agradeço a todos que ficaram até aqui. E bem, eu ficando por aqui, e até um próximo vídeo. Fui!